Boa noite pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde. Então, estou começando hoje com esse vídeo um projeto que é uma ideia de tentar transmitir o máximo possível de informação, o máximo possível de ajuda na dificuldade que você possa ter dentro das exatas. Esses vídeos que eu vou fazer uma sequência aqui, provavelmente uma sequência de 11 vídeos, cada um deles com 2 exercícios de princípio fundamental da contagem, que é a base de combinatória. Ela é o raciocínio lógico da combinatória, sem fórmula, mas apenas com o conceito e com a lógica. Então, eu vou pegar, utilizando aqui da apostila do curso Colégio Dinâmico, curso pré-vestibular, eu vou estar tentando me aproveitar dos exercícios dessa apostila e resolvendo os exercícios dessa apostila, ajudar nessa dúvida que pode existir para vocês, tá certo? Então, eu vou resolver os 2 primeiros exercícios de sequência, exercício 1 e 2, e assim a gente vai, tá? Se vocês tiverem dúvidas em outros assuntos ou ficarem com dúvida em alguma parte, tentem mandar essa dúvida aqui nos comentários, aqui embaixo pra gente, e a gente vai tentar fazer o melhor possível para tentar ajudar, tá bom? Então vamos aqui, a ideia de princípio fundamental. Eu já joguei o primeiro exercício ali, vamos resolver. A minha intenção é ser bem simples. Eu não sou um grande conhecedor da área de informática, eu não sou um grande conhecedor da área tecnológica. Eu vou tentar da forma mais simples ajudar vocês, usando um Paint, usando um PowerPoint, aqui um conhecimento bem simples, tá bom? Então vamos mudar a telinha aqui para vocês, lendo o enunciado que diz para a gente que 4 times de futebol, time 1, 2, 3 e 4, disputam um torneio. Quantas e quais são as possibilidades de classificação para os 3 primeiros lugares? Então, qual que é o raciocínio que a gente precisa ter? A gente precisa entender que o queremos fazer um ranking, aí uma queremos fazer um pódio com primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Para fazer esse pódio, a gente tem 4 opções, um torneio com apenas 4 times diferentes. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai atender o pedido dele. O primeiro pedido dele é dizer que existem 3 lugares. Opa, letrinha feia, isso vai acontecer algumas vezes. Vou pedir a paciência de vocês. Mas daí então existem 3 lugares: primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Tá certo? Então, se quiser organizar, nem sempre você vai ter tempo, nem sempre você vai conseguir fazer a organização perfeita que você gostaria. Mas principalmente quando você estiver começando a resolver, organize, escreva, detalhe aquilo que você quer fazer, aquilo que você está precisando calcular. Nesse caso, eu tenho um pódio com primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. A minha pergunta é: quantas opções eu tenho para colocar aqui no primeiro lugar? Eu tenho time 1, time 2, time 3 e time 4. Então eu tenho 4 opções. 4 opções que eu estou colocando aqui, que eu tenho 4 opções para o primeiro lugar. Já para o segundo lugar, para o vice-campeonato, digamos assim, eu tenho 3 possibilidades, porque é óbvio que o time que foi campeão não pode ser vice. Então, 4 opções para o primeiro lugar, 3 opções para o segundo lugar, certo? Já para o terceiro lugar, eu tenho apenas 2 times, eu tenho 2 opções. Aqui entra uma brincadeirinha, um macetinho para a gente poder raciocinar ou resolver mais rapidamente esse tipo de exercício. Quer dizer que eu preciso selecionar a primeira posição, o primeiro lugar, e a segunda posição, a segunda e a terceira posição. Então eu tenho que escolher o primeiro e o segundo lugar, o segundo e o terceiro. A brincadeira é dizer que se é E, multiplique. Se é E, tem que fazer a primeira coisa e a segunda coisa, então você multiplica o número de opções pela primeira vezes o número de opções para a segunda. Então multiplicando
4 opções e 3 opções, você vai multiplicar aqui. Tem que escolher o segundo lugar e o terceiro lugar, se é E, multiplique. Então, multiplicando, a gente tem aqui 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 opções. Então, nós temos para fazer esse pódio, 24 opções para escolher a primeira, segunda e terceira posição para este campeonato. Tudo bem? Veja que a gente fez bem passo a passo, bem tranquilamente esse exercício, porque a gente está começando. Então, a partir daí, vamos para exercícios um pouquinho mais difíceis, de acordo com o que a gente avança, tá certo? Então, o segundo exercício é um exercício com enunciado talvez um pouquinho mais complicado, talvez um enunciado um pouquinho mais difícil. Então, vamos limpar a tela e vamos para o segundo exercício. Aqui está ele. Existem apenas 2 modos de atingir uma cidade C partindo de outra A. Um deles é ir até uma cidade intermediária B e de lá atingir C. E o outro é ir até D e de lá chegar a C. Veja o esquema. Vou desenhar o esquema para vocês daqui a pouquinho. Existem 10 estradas ligando de A para B. Existem 12 estradas de B para C, de 5 estradas de A para D, 8 estradas de D para C e nenhuma ligação de B para D. E nenhuma ligação de A para C, certo? Determine o número de percursos diferentes que podem ser feitos para atingir a cidade C pela primeira vez partindo de A. Então eu vou pegar lá um esqueminha que está desenhado e vou desenhar aqui para vocês. Veja só, eu vou desenhar aqui embaixo. Pronto. Show! O que é a situação? Eu estou na cidade A e eu quero vir para a cidade C, mas não existe esse caminho direto de A para C. Então eu preciso ou ir para B e depois para C, ou ir para D e depois para C. Acontece que se eu for por cima, imagine que eu vou por cima, vou primeiro para B. Para ir de A para B, eu tenho 10 estradas. Para ir de A para B, eu tenho 10 estradas. Então, eu vou escrever aqui 10 estradas de A para B. Já indo de B para C, porque não adianta só eu ir para B, eu tenho que ir para B e depois para C. De B para C, eu tenho 12 estradas de B para C, 12 estradas de B para C. Então, escrevendo aqui 12 estradas de B para C, então, desenhamos as estradas de A para B e de B para C. Ele nos disse ainda que se ele fosse de A para D, existiriam 5 estradas aqui. E de D para C, 8 estradas. De D para C, 8 estradas. Então, o que a gente vai fazer? Apenas discriminar no início. Mostrar o que ele está dizendo para a gente, certo? Agora, imagine que você veio por cima, você veio por este caminho aqui. Veja que você tem 10 caminhos possíveis de A para B e 12 de B para C. Você tem que ir de A para B e de B para D. E se é E, de B para C. Se é E, multiplique. Então, vou ter que multiplicar as 10 opções de A para B pelas 12 opções de B para C. Então, 12 opções vezes 10 opções, nós temos então um total de 120 opções para este móvel, este carro, ir de A para B, depois de B para C, certo? Sendo assim, o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular a possibilidade de ir de A para C, porém indo pelo caminho aqui por baixo, ou seja, indo de A para D, depois de D para C. Se ele vai de A para D, ele tem 5 opções. Se ele vai de D para C, de D para C, ele tem 8 opções. 8 opções. Se ele vai de A para D, depois ele obrigatoriamente tem que ir de D para C também. Então ele tem que fazer de A para D
E de D para C. De A para D, E de D para C. E se é E, multiplique. Se é E, multiplique. Então, 5 vezes 8 dá 40. Veja então que existiam duas opções: indo por cima, de A para B, E de B para C, ou indo por baixo, de A para D, E de D para C. Então, resolvemos e calculamos que por cima, digamos assim, existem 120 opções diferentes. Indo por baixo, ele teria 40 opções diferentes. Como ele pode ir por cima ou por baixo, porque se ele for por cima, não dá para ele ir por baixo ao mesmo tempo. Então ele vai por cima ou por baixo. Então se é ou, a brincadeirinha diz assim: o macetinho, o raciocínio do princípio fundamental diz que se é ou, somar eu vou. Se é ou, somar eu vou. Então, somando as opções por cima mais as opções por baixo, eu tenho 160 opções no total para ir da cidade A para a cidade C, passando por B ou passando por D anteriormente. Tudo bem, pessoal? Então, estava aqui o professor Jean tentando ajudar você com a sua dúvida em princípio fundamental da contagem, que é aí a introdução para a combinatória, a introdução para as suas dúvidas de combinação, que vai haver bastante assunto pela frente, tá bom? Espero que tenha ajudado, muito obrigado e até!